O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E no tempo comum, a nossa obrigação é afinar os nossos ouvidos e escutar com mais propriedade a voz de Jesus, a voz do Mestre. Escutar o Senhor e aprender como uma ovelhinha nos braços do seu pastor, qual é a vontade dele. Senhor, qual é a tua vontade a respeito da minha vida? O que eu devo fazer? Quais são os caminhos que eu devo trilhar? Quais são as palavras que eu devo falar também? Onde eu devo estar, Senhor? Esta é a pergunta que nós, nesse tempo, precisamos fazer. São as perguntas, na verdade, que nós precisamos fazer. E nós vemos hoje a liturgia que nos traz como tema central, a gente pode colocar um tema assim, dizer o seguinte: a liturgia de hoje nos mostra que nós precisamos confiar em Deus, porque Deus cuida de nós. Ele cuida de nós com um amor eterno, como um pastor bondoso e carinhoso cuida das suas ovelhas. É assim que Ele cuida de nós. Vejam a primeira leitura de hoje. Fala do profeta, o profeta Jeremias nos fala hoje, né? O profeta Jeremias é uma pessoa muito importante, ele viveu ali no século VI antes de Cristo. Ele era chamado profeta do sul. Profeta do sul quer dizer, ele exerceu todo o seu ministério na cidade de Jerusalém, na Judéia. Tem os profetas do norte, como por exemplo Oséias, que fica lá na Samaria, Galileia. Ele aqui ficou em Jerusalém o tempo inteiro. Tanto Jeremias como Isaías, Baruque, teve vários profetas que eram profetas do sul. Em um tempo bastante delicado, o reinado de Israel já estava aos frangalhos. Quem era rei de Jerusalém era um homem chamado Joaquim, que reinou durante 10 anos apenas, depois ele foi morto. E era um reinado assim, todo bagunçado, a corte, os nobres, né, viviam uma vida altamente luxuosa, enquanto o povo pobre vivia na miséria total.
mais ou menos, né? A história vai se repetindo, né? E além disso, Joaquim começa a fazer alianças com nações que eles já tinham rompido, agora eles querem fazer de novo, por exemplo, com o Egito. Joaquim queria fazer aliança com o Egito e o profeta Jeremias dizia: não faça isso, não faça isso, não faça aliança com esse povo porque vai se dar mal, nós vamos perder a nossa nação. E mesmo assim, o rei não escutava, ninguém escutava, estava nem aí. Além disso, de toda essa situação, o profeta Jeremias ele era muito mal compreendido. Todo mundo dizia que ele era o profeta do mau agouro. Ele só fala coisa ruim. As profecias dele são péssimas. A profecia diz que a gente vai ser destruído, que a gente vai ser escravo de novo. A profecia não fala nada de bom. Vamos pegar esse profeta e vamos matar logo esse homem e vamos acabar com isso, vamos calar a voz dele. Era esta a intenção do povo de uma forma geral, tanto os nobres quanto as pessoas mais simples, porque já vivia uma situação de muito sofrimento, aí o profeta só fala coisa ruim, e não traz esperança, e não traz nada, e aí? Aí o profeta hoje, ele fala dele mesmo, né? O profeta, além disso ainda, ele foi celibatário, não teve mulher a vida inteira, não teve família, e ele diz assim: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Ou seja, é só coisa ruim, só coisa ruim. Mas no final ele termina dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. É uma profecia ruim, mas que termina com uma oração. Senhor, cuida de mim. Eu faço as coisas para ti, eu cuido das tuas coisas, então cuida de mim também. E aqui o profeta vai se levantando na confiança, vai falando ao povo, o povo vai rejeitando cada vez mais o profeta e por fim eles acabaram sendo levados todos como escravos para a Babilônia, porque não escutavam o profeta, né? Primeira leitura. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Basicamente aqui a gente precisa saber duas coisas apenas. Primeiro, São Paulo diz assim: o pecado entrou no mundo por Adão. Isso foi uma grande tragédia. Tragédia porque acabou com a vida humana, acabou com a felicidade, acabou com a ligação entre homem e Deus, quebrou o elo de amor que existia entre o coração de Deus e o coração do homem. Foi uma tragédia o pecado. Mas Deus, que é bom, não deixou a humanidade se acabar no seu pecado. Nos deu Jesus. E Jesus é infinitamente superior. Foi a morte dele que curou esta ferida causada no coração da humanidade. Foi ele que resgatou. Se o pecado de Adão foi terrível, a salvação de Cristo foi infinitamente superior. E é nisso que a gente deve se apegar. É para ela que a gente deve olhar. É na esperança da salvação que Cristo nos dá que a gente tem que ter firmeza e coragem e estar ali sempre com Ele. Porque foi através de Jesus Cristo que foi derramado sobre nós todos os dons com abundância, né? Aqui é importante também para a gente prestar bastante atenção, né? Às vezes a gente vê uma situação ruim que acontece na nossa vida e a gente não consegue ver o lado bom das coisas. São Paulo está dizendo aqui: veja o lado bom. Foi uma tragédia o pecado, mas vejam a graça que Deus nos deu. Foi infinitamente superior. E quem quiser viver, quem quiser de fato ter a vida eterna, é só voltar para Cristo. É só se configurar a Ele. Não tem por que ficar chorando e se lamentando o leite derramado. Porque Deus sempre vai consertar, Deus sempre vai nos ajudar. É só você querer, é só você buscar. Então é isso que é um pouco a mensagem da segunda leitura. E o Evangelho aqui é cheio de nuances. Muitas coisas estão aqui contidas neste Evangelho. O Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos. É sempre importante. Tem dia que ele fala aos apóstolos, tem vez que ele fala às multidões,
Tem vez que ele fala a Pedro, tem vez que fala a João, tem vez que fala a Nicodemos e fala a pessoas específicas, mas quando ele fala aos apóstolos, ele está falando de forma bem específica aos 12, que ele escolheu, somente a eles. E ele diz assim: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Aqui eles estão vivendo uma situação bastante difícil. Jesus acabou de subir para o céu, é um tempo de perseguição. Alguns apóstolos já haviam sido martirizados, outros já tinham fugido de Jerusalém por medo dos judeus, outros já tinham sido levados para o Oriente, para os países, né, como a Capadócia, a Turquia, esses lugares assim. Outros já tinham sido levados para a capital do império, que é Roma, outros para a Grécia, para vários lugares. Eles já haviam sido dispersados. E o Senhor está dizendo: não tenha medo. Alguns cristãos já eram levados para o Coliseu e eram mortos diante de uma multidão, de uma plateia faminta por sangue, gritando: vamos acabar com os cristãos. E os cristãos jogados no meio dos leões, outros amarrados em estacas no meio das praças e queimados vivos. Uma série de tragédias acontecendo, e o Senhor dizendo: não tenha medo. Tudo o que eles planejam contra vocês, um dia será mostrado à luz do dia. Aí ele continua dizendo assim: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Ou seja, tudo o que eu falei para vocês, da fé que eu contei, da misericórdia do Pai, da bondade, da conversão, tudo que eu contei para vocês ao pé do ouvido, vocês ficaram comigo 3 anos aqui, eu fui ensinando de Jesus aos seus apóstolos. Agora vocês vão ter que levar e contar esta mensagem a todos os povos. Não tenha medo daqueles que matam o corpo. E essa frase é bem terrível, né? Não tenha medo. Todos eles foram assassinados por causa de Jesus. O único que não morreu foi João Evangelista, mas ele foi exilado numa ilha, a ilha de Patmos, e ali morreu com quase 100 anos de idade, sem poder voltar para sua terra, para sua casa, foi exilado. Mas todos os outros perderam a vida por causa de Cristo. E ele diz: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas tenha medo daquele que mata a alma. Ou seja, tenha medo do diabo que pode mandar a sua alma para o inferno. E Jesus continua dizendo: vocês valem muito dinheiro, vocês têm preço. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. O que Jesus está dizendo é: pregue o Evangelho, fale tudo o que eu disse. Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de dar a vida por mim, seja corajoso, vá anunciar. Se te matarem, se te prenderem, não tem problema, vão matar apenas o seu corpo, mas a sua alma será preservada para sempre e você será feliz para sempre. É claro que quem tem uma visão religiosa, né, católica, cristã, que sonha com o céu, é encorajador. Mas quem não tem essa visão é uma tragédia. Alguns cristãos da época, inclusive, diziam assim: eu não vou pregar o Evangelho de jeito nenhum. Eu vou voltar para minha casa. Quando os guardas romanos chegavam na porta da casa, que batia e dizia: vocês são cristãos? Aí eles, com medo, diziam: não, nós não somos. Então tá bom, vem aqui, acenda incenso para o Deus imperador. E muitos abandonavam Jesus, iam lá, acendiam o incenso e continuavam vivendo tranquilamente. Aceitavam e traíam a Jesus Cristo. E o que o Senhor hoje está nos dizendo é: não faça isso. Não seja medroso, seja corajoso. Como é que nós podemos fazer isso na nossa vida muito prática, muito simples, né? Infelizmente, a maioria das famílias não são mais
o lugar onde Jesus é ensinado, Jesus é pregado. Os pais muitas vezes não têm coragem de ensinar os filhos a rezar, não ensinam os valores, não ensinam valores de honestidade, bondade, obediência, responsabilidade. Os pais não ensinam isso, mas às vezes ensinam piadas indecentes para os filhos, ensinam besteira, ensinam fofocas, ensinam coisas de televisão, porcaria que está aí o tempo inteiro enchendo a cabeça das pessoas, e os pais têm coragem de falar, replicar, deixar os filhos vendo aquilo, e ainda acha bonito, né? As modas, as músicas indecentes, as piadas, os palavrões, todo mundo acha lindo. Ah, legal, olha que bonitinha a menininha fazendo coisas indecentes. Não, que gracinha, ela é criança, e não sei o quê, e vai deixando o mal entrar dentro da sua vida, dentro da sua família, enquanto as coisas de Deus ela não tem coragem. E é por isso que o Evangelho termina assim: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai do céu. Então, o que o Senhor vem nos dizer é: seja corajoso, você tem uma missão, você tem uma vocação, e a sua vocação é ensinar o céu. Só que às vezes, para ensinar o céu, para pregar isso, você vai ter que passar pela cruz, pelo sofrimento. Mas é que não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra forma. E a gente precisa apenas se jogar e confiar em Deus, porque Ele cuida de nós. Confie no Senhor, confie nele, acredite nele. Ele tem a vida eterna para nos oferecer. O mundo não tem nada, o mundo só tem ilusões. Pensamos que o Espírito Santo ilumine nossos corações para que a gente dê a nossa vida por Cristo, assim como Ele deu a vida por nós.